Em 9 minutos, hoje a conversa a respeito de indústria capixaba, no momento que se adverte reiteradamente um processo de desindustrialização que está em curso no Brasil e que não exclui o Espírito Santo. A gente vai conversar com a liderança setorial da indústria, vice-presidente da FINDES, é o gestor do Senai, ou seja, da preparação da qualificação da mão de obra para exatamente a área industrial, e liderança também do setor especificamente metal mecânico, que é Manuel Pimenta, com quem a gente passa a conversar agora. Manuel, vamos começar a falar de desindustrialização. Como é que você está vendo esse processo aí que parece que não vai excluir o Espírito Santo? É um assunto bem debatido, né, Eustáquio? A indústria já teve uma participação de até 30% da economia brasileira. Hoje não passa dos 12%. E me parece que nesse aspecto é uma tendência meio mundial, né? É uma tendência mundial, mas no Brasil acontece um fator diferente. Por exemplo, os Estados Unidos caiu de 30 para 12, mas o PIB saiu de 10 para 40 mil dólares por habitante. E no Brasil caiu de 30 para 12, mas o PIB foi de 10 para 12 mil. Então, a gente não agregou valor à indústria, né, nacional. Você acha que esse processo redefine a indústria? Vai redefinir a indústria brasileira vai ficar vocacionada para fazer atividades mais específicas das que ela produz atualmente hoje? Olha, o que nós estamos esperando, Eustáquio, é que haja uma política industrial iniciada, que mude essa política industrial no Brasil, através do incentivo da inovação, né? A indústria tem que se renovar, como a Coreia do Sul fez. Por quê? País sem indústria, não existe nenhum país forte sem indústria. A Alemanha, a França, a Inglaterra, a própria China, a Índia, os Estados Unidos, né, principalmente, são todos países altamente industrializados. A indústria tem uma participação pequena na economia, não é o caso da Índia, que a indústria é muito grande, mas todos eles têm indústria muito forte, né, e principalmente de tecnologia agregada, valor tecnológico agregado. A indústria também se qualifica mais, então? Sim, então é o seguinte, hoje, por exemplo, o Brasil passa por um momento muito interessante de emprego quase zero. Mas que empregos vocês estão oferecendo para o brasileiro? Qual é o perfil do trabalhador brasileiro? É um pesquisador, é um técnico, é um engenheiro? Ou é um trabalhador menos qualificado? Emprego quase zero, acho que eu não me lembro da situação anterior a essa na história do Brasil. Porque você com 6%... E PIB de 0,9 crescendo. Exatamente. É uma situação bastante diferente, né? Uhum. Mas nós estamos defendendo essa tese constantemente, é uma briga inclusive do nosso presidente atual, que é o Luiz Alberto. Trouxemos aqui recentemente uma associação nacional, né, a BIMAC, e mostrou claramente o declínio da participação da indústria na economia brasileira. É preocupante, Eustáquio, muito preocupante. Especificamente na área da metal mecânica, Manuel, como é que isso afeta vocês? Porque com aquela crise de 2008 e com aquela, digamos, aquela arrefecida da China, claro que afetou aqui os nossos grandes projetos, né? Nós temos agora a Vale concluindo esse ano a 8ª usina, a Samarco também concluindo sua 4ª usina, e como é que fica o setor? Literalmente a ver navios? Olha só, a ver navios não, porque nós vamos participar do processo da construção dos navios da Jurong, com certeza, né? E é o que a gente está lutando bastante. Agora, olha só, o setor metal mecânico capixaba, ele é um, como o pessoal gosta de falar, um cluster, né? Bem conhecido nacionalmente. Hoje, tem algumas empresas capixaba, né? Um grupo de empresas capixaba, que o faturamento representa 20% só, em solo capixaba. Por quê? Adquiriram a expertise e estão usando expertise. Nós temos uma indústria de papel no Maranhão, onde toda a montagem eletrometal mecânica é feita por duas empresas capixaba, a Imetam e a Estel, estão lá participando com uma participação muito grande. Então, a indústria capixaba, ela se desenvolveu tecnologicamente, mas é uma indústria de montagem, uma indústria de manutenção e montagem. A indústria de fabricação é um fato novo que está ocorrendo principalmente na região norte, ali em Linhares, Jaguaré, São Mateus, com a vinda da WEG. Agora nós temos uma fábrica de fogões, a Itatiaia, a própria Marco Polo, né, a fábrica de micro-ondas em São Mateus, e outras que estão vindo, né, que ainda
estão para ser confirmadas. Isso vai mudar um pouco o perfil da indústria metalmecânica capixaba. E nós vamos ficar menos dependente do mercado exterior. E da questão da commodity, né, que sempre se falou. Questão da commodity. Por exemplo, em 2010 nós tivemos aqui, o Espírito Santo cresceu 22%. Né? 2011 chegamos a crescer quase 7%. Em 2012 nós tivemos 6%, 6 e alguma coisa, negativo. E estamos esse ano, Eustáquio, com menos 10 em cima do menos 6. Caramba, é retração mesmo. Particularmente no caso da metalurgia básica, é menos 41%. Produção física. Nós estamos com 41% a menos do que o ano passado, de produção física no setor da metalurgia básica. Na indústria de transformação está algo próximo de 18%. Aí envolve todo o setor de transformação. Mas este ano, particularmente aqui no estado, as empresas do nosso setor, elas estão passando por um momento um pouco mais adverso. Como é que está o Senai se posicionando com relação a uma demanda de qualificação de mão de obra? Eustáquio, nós temos nós temos uma diretora, né, que é a Solange Sequeira, que é diretora do SESI Senai. Eu como vice-presidente, eu recebi a incumbência de fazer a articulação, né, toda a preparação estratégica da educação SESI Senai. Então, eu não sou diretor executivo, mas a gente participa da formulação também. Formulação. O Senai Capixaba, ele tem um desempenho, nos últimos anos, ele tem um desempenho muito, muito bom e, digo assim, superior a muitos do Brasil. Recentemente, nós tivemos uma avaliação de cursos técnicos. O curso de construção civil da Escola de Vila Velha foi eleito o melhor do Brasil. Então, isso demonstra a qualidade com que o ensino do Senai é realizado. Você falou agora no bloco anterior, Manuel, que com a conclusão das grandes expansões, das grandes plantas, agora vai sobrar o estaleiro Jurong como perspectiva de trabalho para o setor metal mecânico imediato, né? Além dessa melhoria do perfil do setor com a produção de bens de consumo em seriados. Sim. Na verdade, são esses dois vetores, então, aí que contemplam um cenário melhor para você. Considerando como associados, nós temos cerca de 1.200 empresas. Aproximadamente 500 são associadas ao Sindifé. Tem aqui falar aqui do Sindifé, que é um sindicato que tem a maior taxa de associativismo aqui do Estado e do Brasil. Talvez eu não me lembro não sei se tem outro com associativismo tão presente. O nosso sindicato, ele tem vários segmentos. Nós temos o setor de refrigeração, nós temos o setor de esquadrias, nós temos as pequenas metalúrgicas, temos a ArcelorMittal, que é uma grande siderúrgica, empresa de montagem, como eu te falei, agora nós estamos recebendo indústria de transformação específica, como fábrica de motores, fogões e caminhões e carros que estão para vir. Essa indústria que cresceu muito nos últimos anos foi exatamente a indústria de fabricação sob encomenda e de montagem. Ela cresceu tanto que chegamos a ter participação de quase 60% na usina 8 da Vale. Chegaremos a próximo de 60%. É um índice muito elevado, isso demonstra como nós estamos preparados. Então, diante desse fato, a indústria de mineração e siderurgia é uma indústria também de tecnologia avançada. A gente espera que a gente possa estabelecer esse mesmo patamar para Jurong, porque no espaço médio de tempo é a grande perspectiva de investimento aqui do Estado. Real, né? Investimentos que são, assim, que nós percebemos fisicamente. Concreto, concreto, como uma grande oportunidade. A indústria de petróleo, ela é o maior, é o setor que mais vai investir no Estado, mas é um setor que nós ainda não estamos totalmente preparados. Ela exige uma formação que eu acredito que a gente vai ainda gastar aí alguns anos, né, uns 2, 3 anos, talvez 4, para chegar ao nível que precisa. É claro que estamos participando de licitações, várias empresas já estão trabalhando até mesmo offshore, mas assim, empresa local, fornecedora de bens, de capital, equipamentos para a indústria de petróleo, nós ainda não temos. Mas temos vários casos de empresas que estão se preparando para isso. Que é o grande mote, viu, Eustáquio? É inovar, agregar valor ao produto, diminuir a dependência da mão de obra
e trabalhar com produtos que não sejam comparados com produtos importados de baixo valor. Vem cá, esse quadro restritivo, a propósito disso, você falou diminuir, porque a inovação incorpora, a inovação produz também ganhos, inovação principalmente de processos, produz ganhos, saltos de produtividade. Isso vai implicar em liberação de mão de obra. A bem da verdade é o seguinte, hoje tem um especialista em relações de trabalho no Brasil, o Pastore, que diz o seguinte, no Brasil até o passado é incerto. Então você está trabalhando, de repente o governo brasileiro lança uma lei que você tem que pagar alguma coisa retroativo que não era previsto, né? Então, hoje, as indústrias estão pensando muito em trabalhar com a quantidade de pessoas assim, de forma muito intensiva, porque os riscos jurídicos, a insegurança jurídica é muito grande, né? Particularmente aqui no Espírito Santo, nós estamos passando por um momento também de uma situação assim muito... Vamos colocar aqui, a obra da Samarco, ela teve 13 paralisações ao longo da obra. Agora mesmo nós estamos com 21 dias de paralisações. Isso dá uma insegurança nas empresas que querem trabalhar com a mão de obra massiva. Então, qual é a tendência? É não só trabalhar com mão de obra, mas desenvolver produtos com tecnologia agregada. Que dispensa mão de obra. Não é que dispensa, mas que trabalhe com a mão de obra um pouco mais elaborada, que tenha um conhecimento maior, como é a indústria de petróleo, que nós tivemos a oportunidade de ver na Noruega, né? Então não é abrir mão da manutenção, porque isso vai continuar sempre. Sim. Mas a ideia é, se a gente tem hoje uma produtividade X, a gente quer atingir 2, 3X para poder ter competitividade. Manuel, há uma equação, há uma correspondência nos incrementos de produtividade com as demandas trabalhistas por aumento de salário? Existe uma equivalência? Vocês estão dando mais, estão dando menos? Como é que está isso? Automaticamente, quando você tem uma necessidade de um conhecimento maior, por exemplo, hoje o trabalhador brasileiro, não vou falar capixaba, ele tem dificuldade de ler o manual em português. Então, quando você fala no manual em inglês, né? Por exemplo, uma empresa comentou, por exemplo, que aqui no estado do Espírito Santo, cerca de 2% da população trabalhadora fala inglês. Quando você vai para o Santa Catarina, isso passa para 8%. Então, na hora que uma indústria precisa desse conhecimento da segunda língua, ele tende a procurar um local que tenha mais recursos. Então, hoje, a gente tem dificuldade de um trabalhador brasileiro de ler o manual em português, entender as normas e procedimentos. Então, você imagina quando chega uma indústria que exige isso numa língua estrangeira. Então, é claro que quando você tem alguém que está mais preparado que o outro, o salário dele tem que ser muito maior. E isso é uma lei de mercado aí que é plenamente aceita e todos convivem com isso muito bem. Agradeço, Manuel, muito sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Em 9 Minutos, hoje nós contamos com a presença do vice-presidente da FINDES, diretor do Sindifé e do Senai, Manuel Pimenta. A gente volta amanhã. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a